Hoje vamos dar continuidade à nossa playlist sobre desigualdade das médias. Trago mais um problema envolvendo sobre esse conteúdo. O problema diz o seguinte, qual o valor máximo de f de x igual a x vezes 1 menos x ao cubo? Então aqui esse problema para ilustrar que normalmente o aluno que está vendo desigualdade pela primeira vez, ele pensa em usar as ideias de desigualdade das médias apenas em problemas que envolvem desigualdade propriamente dita, né? Uma questão penal maior ou menor. No entanto, é possível também utilizar os conceitos de desigualdade envolvendo questões que tratam de funções, questões que tratam de valores extremos, valores mínimos ou máximos de função. Então, como é que eu faço para achar o valor máximo dessa função envolvendo as ideias de desigualdade das médias? Como eu quero o valor máximo da função, então a cabeça já tem que estar pensando assim, eu quero montar aqui alguma coisa de tal forma que eu chegue à seguinte conclusão. Eu chego à conclusão de que f de x é menor ou igual do que um número, um car de constante. E aí, se eu chegar a essa conclusão, eu vou conseguir dizer qual é o valor máximo dessa função, né? Se f de x for sempre menor ou igual do que 3, então o máximo é 3. Se f de x for menor ou igual do que 10, então o máximo é 10. E assim por diante. Sendo assim, se eu estou pensando em desigualdade das médias, eu preciso de uma média que monte a expressão que eu estou querendo manipular e outra desigualdade das médias que chegue em um número. Então eu tenho que olhar para a expressão, olhar para essa função e pensar em duas médias que cheguem nela e em outra que chegue em um número. Vamos raciocinar. Quando eu olho para essa função, perceba que eu tenho uma multiplicação. Eu tenho uma multiplicação aqui de 4 funções. Eu tenho uma multiplicação de x e 1 menos x aí repetindo 3 vezes. Como eu tenho uma multiplicação, já é para se desconfiar que eu posso usar a média geométrica, né? Porque a média geométrica é a média que usa a multiplicação dos números, dos termos. E aí observe que a média geométrica entre esses números aqui, a média geométrica, ela vai ser a raiz, aí tem que ter cuidado agora, porque média geométrica não é raiz quadrada. A raiz é de acordo com a quantidade de números que você está calculando a média. Como eu estou calculando aqui a média de 4 termos, isso aqui vai ser a raiz quarta da multiplicação desses termos. E a multiplicação vai ser x vezes 1 menos x, vezes 1 menos x, vezes 1 menos x, que é 1 menos x elevado a 3. Bem, aí está. Isso aqui já apareceu o meu f. f de x já está aqui dentro. Como eu quero que o f de x ele seja menor do que alguma coisa, eu sei que a média geométrica ela é menor ou igual do que a média aritmética. Vamos ver o que acontece com a média aritmética justamente desses termos que aqui estão. A média aritmética desses termos é a soma deles dividida pela quantidade. Perceba que se eu for somar esses termos, eu vou ter x mais 1 menos x, mais 1 menos x e mais 1 menos x. Lembra que eu disse que eu queria uma média que chegasse na função e outra que chegasse em um número? Essa média aqui, de 4 termos, eu divido aqui por 4, perceba que eu não vou chegar em um número, né? Porque o x aqui cancela com o x aqui, mas ainda vão aparecer aqui menos x com menos x, que dá menos 2x. E aí eu vou dizer, eu posso afirmar que a média geométrica é menor do que a média aritmética. No entanto, não vai ajudar em muita coisa, porque eu vou ter uma expressão do outro lado. O meu objetivo é ter um número. E aí, se você parar um pouco para pensar, a boa ideia é que, se eu quero cancelar todos esses x aqui, a boa ideia é que nesse x que aparece aqui, no lugar do x, fosse um 3x. Se no lugar do x for um 3x, aí eu consigo chegar onde eu quero, porque aqui vai ter 3x, aí menos x, menos x, menos x, menos 3x, cancela todos os x, e aí resolvido o meu problema. Só que aí, isso aqui vai virar um número, mas eu estou calculando a média aritmética de outros valores, né? Porque ao invés de ter usado x, eu estou usando 3x. Então aqui você tem que estar ciente que vai aparecer um 3x. E lá naquela média aritmética que tinha sido com x, 1 menos x, 1 menos x e 1 menos x, ela passa a ser uma média geométrica entre 3x, 1 menos x, 1 menos x e 1 menos x. Aí você agora pode questionar,
Professor, mas agora nessa média não está aparecendo a função que eu quero. Na verdade tá, ela só está agora um pouco mais maquiada, né? Porque a função está aqui, ó, eu só acrescentei um 3, que depois eu consigo tirar com muita facilidade, com alguma manipulação algébrica. Então, como essa média aritmética, do jeito que eu montei, ela vai resultar em, vamos ver, ó, vai cancelar todos os x, aí vai ficar 1 mais 1 mais 1, vai ficar 3/4. Como a média geométrica é menor ou igual do que a média aritmética, se eu fizer uso dessas ideias, agora eu teria o seguinte, ó, eu vou ter que a raiz quarta de 3x vezes 1 menos x elevado a 3 é menor ou igual do que 3/4. Pronto, agora é só correr para o abraço, ó, porque eu elevo ambos os lados a 4. Se eu elevar ambos os lados a 4, a raiz vai sumir. Isso aqui vai ficar 3x vezes 1 menos x elevado a 3 menor ou igual do que 3 elevado a 4, isso aí vai dar 81. E 4 elevado a 4 deve dar o quê? 4 vezes 4, 16, 64, vai dar 256. E aí esse 3, ó, ele pode passar dividindo. E aí eu vou ficar com x vezes 1 menos x elevado a 3 menor ou igual do que 81. Quando o 3 passar dividindo, 81 dividido por 3, isso vai dar 27 sobre 256. E aí, portanto, a minha função ela é menor ou igual do que 27 sobre 256. Então, o valor máximo que ela pode atingir é justamente 27 sobre 256. Tá bom? Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. O Café com Números agradece. Abraços numéricos a todos.